que a gente pode melhorar os direitos de acesso, a moradia, a qualidade de vida, tantas outras questões que são fundamentais. Eu sei que o senhor tem vários projetos nesse tema, o senhor preside essa comissão que é tão importante, e eu queria que o senhor comentasse, dentro desse nosso tema de hoje, que é essa questão da moradia. O que o parlamento, o que a Câmara dos Deputados tem pensado ou tem falado ou tratado sobre esse tema aqui, por favor? Olha, o primeiro tópico disso, que é um tópico muito importante, é a articulação parlamentar, a articulação da comissão que é feita junto ao Poder Executivo, junto aos ministérios, para a gente conseguir priorizar a nossa população idosa em vários programas. E aí eu vou dar um exemplo prático disso. O Minha Casa Minha Vida, agora a nova fase do Minha Casa Minha Vida, que vai distribuir, vai facilitar o acesso à moradia a milhões de brasileiros, graças a uma articulação que foi feita junto ao ministro Jader Filho, ministro das Cidades, que tem feito um trabalho muito bom, a gente conseguiu para que a população idosa ela seja priorizada nessas políticas, tanto de distribuição de moradias populares, como também no acesso à linha de financiamento. A gente sabe muitas vezes que a população idosa, né, boa parte dela ali recebe somente provento de aposentadoria, às vezes tem um patamar ali de faixa salarial ou de rendimentos ali que ela é menor e tem uma dificuldade muito grande em conseguir acessar um financiamento. Então a gente conseguiu fazer essas articulações, já é uma política que vai beneficiar bastante. Outros aspectos também eles são importantes. Um exemplo que a gente pode dar é que em relação às pessoas que demandam moradia, a gente tem uma situação para muito além das instituições de longa permanência, que são super importantes, a gente também tem a figura daquela pessoa idosa que ela mora sozinha e ela não tem, às vezes, a necessidade de um local, mas ela necessita de permanecer naquele local, só que com apoio de cuidado. E para isso a gente entra aí, né, em todas as profissões de apoio como a figura do cuidador de idosos. Só que a gente verifica hoje que existe um problema muito grande em relação à capacitação, à qualificação dessas pessoas e à própria oferta no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem feito, enquanto comissão também, é destinado recursos, é articulado parcerias importantes. Aqui em Minas Gerais, a gente fez uma parceria muito importante, que foi com a Cruz Vermelha, para que a gente tenha oferta de cursos a toda a população, para a gente poder ter uma quantidade maior de cuidadores de idosos disponíveis, e dessa maneira, aquele idoso ele possa permanecer ali na sua casa, na sua residência, no seu conforto ali, sem muitas vezes estar exposto a uma situação que ele não quer, mas ainda assim ele ter todo esse tipo de cuidado e ter todo tipo de suporte disponível. E uma outra questão que também está relacionada à questão da moradia de pessoas idosas é que muitas vezes as pessoas idosas elas acabam tendo uma demanda de moradia por consequência da falta de outras políticas públicas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Os centros de referência, centro-dia, centro-noite, como a gente já tem em alguns lugares, eles são espaços muito importantes de convivência, de aprendizado, de troca ali, de socialização daquela pessoa idosa. Muitas vezes aquela pessoa idosa, ela quer ir para uma instituição, quer ir para outro lugar, porque ela se sente extremamente sozinha, extremamente solitária. Quando a gente consegue ter um local onde ela é contemplada nas suas necessidades, onde ela tem a oportunidade ali de ter uma vida extremamente ativa, ela muitas vezes ela acaba não gerando essa demanda de moradia, porque ela consegue sentir conforto naquele estilo, naquele ritmo de vida. Mas para isso a gente precisa ter a oferta desse espaço. Então a gente tem fomentado muito junto às prefeituras, também feito a destinação de emendas impositivas, de emendas de bancada, para a gente possibilitar realmente que existam políticas públicas especificamente voltadas para idosos. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil é que mesmo a gente tendo 32 milhões de pessoas idosas, a gente tem políticas públicas que não representam nem qualitativamente a importância e a representatividade desse grupo. Então, o que a gente tem tentado fazer é, além de projeto de lei, toda essa articulação no sentido da gente ter políticas que sejam mais sistêmicas a todas essas questões. Senhor Daihara, suas considerações sobre a explanação bastante entusiasmada da Inês, por favor. Olha, primeiro agradecer e parabenizar a Inês, porque todas as colocações dela foram, né, imprescindíveis. Quando a gente fala de LPI, a gente tem sim que falar de LPIs públicas, até porque de centros-dias também públicos, porque a maior parte da população, infelizmente, não tem condição de arcar com o custo disso. E é por isso que a gente tem estrutado isso, porque a grande discussão também em relação à pessoa idosa no nosso país, a gente avançou bastante com vários diplomas legais, com a questão, né, do Estatuto da Pessoa Idosa, com outras legislações decorrentes, mas a gente precisa
precisa, principalmente, transformar essa atenção legislativa em atenção orçamentária, né? Que é justamente fortalecer as destinações que acontecem para a nossa secretaria. O nosso secretário está aí, entende muito bem disso, para os programas que são, né, destinados para isso. O Estado ele não pode fechar, sobretudo, a torneira orçamentária, porque, feliz ou infelizmente, a gente precisa de dinheiro para poder tocar todos esses projetos. E da mesma forma que a gente acaba dando um jeito de fazer o acolhimento de pessoas em outras situações, que são políticas encaradas de uma forma mais séria do ponto de vista orçamentário, a gente precisa entender que a questão do idoso é uma questão tão séria quanto, tão urgente quanto. Então, a gente faz uma luta muito grande para cada vez mais colocar programas na nossa lei orçamentária anual, em outras questões. E um outro ponto muito importante também, para a gente não se estender muito, é que dentre todo esse nosso público, a gente muitas vezes tem uma dificuldade, que é o etarismo, às vezes, para aquela pessoa idosa que quer se reinserir ou quer se inserir no mercado de trabalho novamente, porque isso também influencia na questão da moradia, porque para o idoso ele ter condição de pagar, às vezes, um aluguel, de ter acesso à sua casa própria, que seja, ele precisa de renda para isso. E a gente sabe que a dificuldade, né, dos nossos padrões de aposentadoria no Brasil, infelizmente, eles não são capazes de arcar com isso. E para aquele, né, o ideal é que todos tivessem uma aposentadoria ideal, a gente sabe que isso, infelizmente, não é verdade. E para aquele idoso que, eventualmente, ele quer, né, trabalhar ou ele precisa trabalhar, que é a regra, a gente precisa também ter um mercado de trabalho que contemple isso. Para isso, a gente também tem alguns projetos de lei, por exemplo, tem o projeto de lei do selo, da empresa com selo de amiga da pessoa idosa, que é justamente aquela empresa que também tem políticas de inserção das pessoas idosas dentro dos seus quadros e que, dessa forma, ela ajuda para que essa faixa da população também tenha acesso a mais qualidade de vida e, consequentemente, um melhor acesso à moradia. Deputado Pedro Errara, o nosso papo hoje está ótimo. Eu vou explorar o senhor mais um pouquinho, embora o tempo já esteja estourando. Mas o nosso convidado aqui, o Otávio Nóbrega, quer fazer uma consideração com o senhor. É de fato uma consideração. Eu serei breve, no sentido de, primeiramente, saudar o deputado por todo o trabalho excepcional que vem realizando à frente do C12, minha admiração pessoal e institucional enquanto representante da SBGG aqui, e trazer à mente que, apesar da importância dos eventos de catástrofes naturais e excepcionalidades realmente serem importantes, a gente tem que ter esse olhar em momentos de vulnerabilidade maior da pessoa idosa. Quando a gente fala do tema moradia, realmente a gente está falando de algo talvez mais perene e constante da vida da pessoa, que é o local onde ela definitivamente há de morar e ali permanecer durante boa parte considerável de sua vida. Tenhamos em mente que a moradia ela não é por si só apenas a habitação em si, o abrigamento, é tudo que traz consigo, e meu apelo seria muito no sentido de de sensibilizar o legislativo, no sentido de que, quando um condomínio for lançado, que ele leve em consideração toda a questão da mobilidade, por exemplo, e do acesso ao serviço de saúde que se faz em um local. Nós tivemos casos concretos aqui mesmo no próprio Distrito Federal, em que o programa Minha Casa Minha Vida foi constituído em um local plano, bastante acessível à pessoa idosa, mas tão distante, e com linhas de transporte coletivo tão precárias e com acesso a serviços de saúde também tão remotos, que no fundo o prêmio acaba que vira castigo, e a gente de forma alguma pode fazer com que o prêmio, uma residência, uma casa adquirida, ela se torne algo prejudicial à pessoa. Ótimo. Deputado, suas considerações? Fundamental essa colocação do Otávio. Gostaria também de parabenizar o trabalho que ele, com toda a sua equipe, vem desenvolvendo frente à SBGG. Recentemente, lá na CCJ, a gente teve um avanço importante, que é a regulamentação da profissão de gerontólogo, é uma coisa que já esbarra aí há vários anos, a gente conseguiu avançar com isso lá, e isso mostra também a importância dessa área do conhecimento também, já que a gente tem uma população tão significativa nessa faixa. Então, o trabalho de vocês é fundamental, e essa liderança que a SBGG, a representatividade que a SBGG faz é fundamental. A questão da acessibilidade, ela é fundamental porque até dentro, eu estava falando sobre Minha Casa Minha Vida, o que a gente tem hoje? Da mesma forma que a gente tem na lei toda aquela previsão que hoje uma porcentagem das unidades em grandes condomínios precisa ser destinada às pessoas com deficiência, a gente começa já a trabalhar também com essa destinação
para pessoas idosas, isso já está acontecendo na Minha Casa Minha Vida, e com um detalhe muito, muito importante, com a priorização de unidades que têm uma melhor mobilidade justamente para esse público. Dando um exemplo prático. Então, as unidades que estão ali no pavimento térreo, né, porque muitas vezes a gente está falando de condomínios que não têm elevadores, essas unidades elas são preferencialmente destinadas a pessoas com deficiência ou a pessoas idosas justamente pela necessidade de mobilidade. Mas a gente sabe que não só isso, né, a gente precisa de mais, né, a gente precisa também, principalmente da questão do acesso. A gente tem trabalhado junto ao Ministério dos Transportes em relação a algumas exigências para a questão da mobilidade urbana. Eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente tem um relevo bastante acidentado aqui e muitas vezes acontece isso que o Otávio falou. A gente tem até às vezes um condomínio que ele cumpre com os padrões de acessibilidade, só que a linha ali que vai atender, o ônibus que vai atender, elevador, que não tem um acesso adequado, que tem todas essas questões de problema. Então, a gente tem trabalhado dentro desse projeto da cidade, ela ser uma cidade amiga, uma cidade que conversa com todos os públicos, a priorização, inclusive, de rotas de ônibus que têm todos esses padrões de acessibilidade para esses locais, para a gente tentar minimizar esse problema. Lógico que isso a gente ainda tem muita coisa a se fazer. Quando você anda por uma calçada, por exemplo, de qualquer grande centro urbano, você vê que é uma verdadeira selva, até para a gente, imagina para uma pessoa idosa que pode ter um problema maior de locomoção. Mas é o que a gente tem tentado trabalhar, é a gente conseguir utilizar materiais, formatos de habitação, conceitos mesmo de mobilidade urbana, que sejam conceitos que facilitam todas as questões. Vou citar aqui, por final, um exemplo bem simples, que a gente tem trabalhado aqui em Belo Horizonte, que diz respeito até ao fluxo de sinais de pedestre. Às vezes aquele fluxo, aquela abertura do sinal de pedestre é tão rápido que uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, uma pessoa que se desloca mais devagar, ela não consegue fazer a travessia com segurança. E aí a gente oficiou aqui a prefeitura para que a gente possa repensar nisso, sobretudo próximo de locais públicos que são equipamentos mais utilizados pelas pessoas idosas, no caso de um centro-dia, no caso de um centro-noite, no caso de uma unidade hospitalar, de uma proximidade de uma LTI. Então, assim, a gente precisa realmente colocar cada vez mais o conceito, contemplar as pessoas idosas também na implementação e principalmente na elaboração dos nossos conceitos de cidade, trazer isso para a arquitetura, para a engenharia e para várias outras áreas que precisam entender que essa é uma realidade que ela vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Deputado, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação de hoje, foi bastante ampla, diversa, e abrangeu vários assuntos até que a gente ia tocar aqui. O senhor já se adiantou e tocou. Muitíssimo obrigado. Te vejo aqui sábado na reabertura do ano legislativo. Vou estar presente aqui no plenário, espero encontrar o senhor. E a gente vai começar esse ano de 2025. O senhor tem muitos desafios acrescidos desses novos. O senhor acabou de anotar, eu vi que o senhor estava anotando aí. Já vem projeto de lei novo aí ou novas políticas em ação. Muitíssimo obrigado. E agora eu vou chamar